Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou o Ismael, violoncelista da Sinfônica de Campinas, e neste projeto nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos Sertões para Ouvir, com Moacir Ferraz. Curta o nosso canal e compartilhe também. Olá, eu sou Moacir Ferraz e este vídeo foi produzido para o canal Cultura Abraça Campinas, com apoio de recursos da Secretaria Municipal de Cultura de Campinas. O livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, narra experiências vividas pelo autor quando, na função de jornalista, saiu de São Paulo e foi cobrir a sangrenta Guerra de Canudos, no sertão da Bahia, em 1896. A obra mescla literatura e relato histórico em 3 blocos: a terra, o homem, a luta. Com rigor científico, traça um panorama da realidade do interior do país, revelando um Brasil profundo, desconhecido das grandes cidades de então, como Rio de Janeiro, capital da República, e São Paulo. Ao descrever de maneira realista e objetiva suas impressões sobre a grande parte do sertão brasileiro e os homens que o habitavam, Euclides colaborou definitivamente com o fim da visão idealizada que se tinha sobre esses aspectos do país, e sua obra tornou-se fundamental para entendermos as raízes do Brasil em que vivemos hoje. Nos trechos que lerei a seguir, está a descrição da figura do sertanejo, e mais especificamente, do vaqueiro nordestino. O sertanejo. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente acurvada, num manifestar de displicência, que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra. A cavalo, se sofreia o animal para trocar 2 palavras com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça trajetória retilínea. Avança celeremente num bambolear característico de que parecem ser o traço geométrico os meandros das trilhas sertanejas. E se a marcha estaca pelo motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater um isqueiro ou travar ligeira conversa com um amigo, cai é o termo, de cócoras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma simplicidade a um tempo ridícula e adorável. É o homem permanentemente fatigado. Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene em tudo, na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude. Entretanto, toda essa aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendente do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combalida operam-se, em segundos, transmutações completas.
Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se, empertiga-se, estagando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto. E a cabeça afirma-se-lhe alta sobre os ombros possantes, aclarada pelo olhar desassombrado e forte. E corrigem-se-lhe prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos. E da figura vulgar do tabaréu achamboado, reponta inesperadamente o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento inesperado de força e agilidade extraordinárias. Este contraste impõe-se à mais leve observação. Revela-se a todo momento, em todos os pormenores da vida sertaneja, caracterizado sempre pela intercadência impressionadora entre extremos impulsos e apatias longas. É impossível idear-se cavaleiro mais descuidado e deselegante, sem posição, pernas coladas no bojo da montada, tronco pendido para frente e oscilando à afeição da andadura dos pequenos cavalos do sertão, desferrados e maltratados, resistentes e rápidos como poucos. Nesta posição indolente, acompanhando morosamente a passo pelas chapadas o passo tardo das boiadas, o vaqueiro preguiçoso quase transforma o campeão que cavalga na rede amolecedora em que atravessa 2/3 da existência. Mas se uma resa levantada envereda, esquiva, adiante pela caatinga garranchenta, ou se uma ponta de gado ao longe se trasmalha, ei-lo em momentos transformado, cravando os acicates de rosetas largas nas ilhargas da montaria e partindo como um dardo, atufando-se velozmente nos dédalos inextricáveis das juremas. Vimo-lo neste steeplechase bárbaro. Steeplechase seria uma corrida de obstáculos. Não há contê-lo então no ímpeto, que se lhe antolhem quebradas, acervos de pedras, coivaras, moltas de espinhos ou barrancas de ribeirões, nada lhe impede encalçar o garrote desgarrado, porque por onde passa o boi, passa o vaqueiro com seu cavalo. Colado ao dorso deste, confundindo-se com ele, graças à pressão dos jarretes firmes, realiza a criação bizarra de um centauro bronco, emergindo inopinadamente nas clareiras, mergulhando adiante nas macegas altas, saltando valos e empoeiras, vingando cômoros alçados, rompendo célere pelos espinheiros mordentes, precipitando-se a toda a brida no largo dos tabuleiros. A sua compleição robusta ostenta-se nesta ocasião em toda a plenitude. Como que é o cavaleiro robusto que empresta vigor ao cavalo pequenino e frágil, sustendo-o nas rédeas improvisadas de caroá, suspendendo-o nas esporas, arrojando-o na carreira, estribando curto, pernas encolhidas, joelhos fincados para frente, torso colado no arção, escanchado no rastro do novilho esquivo. Aqui curvando-se agilíssimo sob uma galhada que lhe roça quase pela sela, além desmontando de repente como um acrobata, agarrado às crinas do animal para fugir do embate de um tronco percebido no último momento, e galgando logo depois num pulo selim, e galopando sempre através de todos os obstáculos, sopesando à destra, sem a perder nunca, sem a deixar no emaranhado dos cipoais, a longa aguilhada de ponta de ferro encastoado em couro, que por si só constituiria noutras mãos sérios obstáculos à travessia. Mas, terminada a refrega, restituída ao rebanho a res dominada, ei-lo de novo caído sobre o lombilho retovado, outra vez desgracioso e indolente, oscilando à afeição da andadura lenta, com a aparência triste de um inválido fatigado. O estouro da boiada. Segue a boiada vagarosamente, à cadência daquele canto triste e preguiçoso. Escanchado, desgraciosamente na sela, o vaqueiro que a revê unida e acrescida de novas crias,
rumina os lucros prováveis, o que toca ao patrão e o que lhe toca a ele, pelo trato feito. Vai dali mesmo contando as peças destinadas à feira. Considera aqui um velho boi que ele conhece há 10 anos e nunca levou à feira à mercê de uma amizade antiga. Além, um mumbica claudicante, em cujo flanco se enterra estrepe agudo que é preciso arrancar. Mais longe, mascarado, cabeça alta e desafiadora, seguindo apenas guiado pela compressão dos outros, o garrote bravo que subjugou, pegando-o de saia e derrubando-o na caatinga. Acolá, soberbo, caminhando folgado porque os demais o respeitam, abrindo-lhe em roda um claro, largo pescoço, envergadura de búfalo, o touro vigoroso, inveja de toda a redondeza, cujas armas rígidas e curtas relembram estaladas, rombas e cheias de terra, guampaços formidáveis em luta com os rivais possantes nos logradouros. Além, para toda a banda, outras peças, conhecidas todas, revivendo-lhe todas uma a uma um incidente, um pormenor qualquer da sua existência primitiva e simples. E prosseguem, em ordem, lentos, ao toar merencório da cantiga que parece acalentá-los, embalando-os com um refrão monótono. Eco, mansão! Eco, ecão! Ecoando saudoso nos descampados mundos. De súbito, porém, ondula um frêmito, sulcando num estremeção repentino aqueles centenares de dorsos luzidios. Há uma parada instantânea. Entrebatem-se, enredam-se, trançam-se e alteiam-se, fisgando vivamente o espaço, e inclinam-se e embaralham-se milhares de chifres. Vibra uma trepidação no solo, e a boiada estoura. A boiada arranca. Nada explica às vezes o acontecimento, aliás vulgar, que é o desespero dos campeiros. Origina o incidente mais trivial. O súbito voo rasteiro de uma aracuã ou a corrida de um mocó esquivo. Uma res se espanta e o contágio, uma descarga nervosa subitânea, transfunde o espanto sobre o rebanho inteiro. É um solavanco único, assombroso, atirando de pancada por diante, revoltos, misturando-se embolados em vertiginosos disparos, aqueles maciços corpos tão normalmente tardos e morosos. E lá se vão, não há mais contê-los ou alcançá-los. Acamam-se as caatingas, árvores dobradas, partidas, estalando em lascas e gravetos. Desbordam de repente as baixadas num marulho de chifres. Estrepitam, britando e esfarelando as pedras, torrentes de cascos pelos tombadores. Rola surdamente pelos tabuleiros ruído soturno e longo de trovão longínquo. Destroem-se em minutos, feito monte de leivas, antigas roças penosamente cultivadas. Extinguem-se, em lameiros revolvidos, as ipueiras rasas, abatem-se apisoados pousos ou esvaziam-se, deixando os habitantes espavoridos, fugindo para os lados, evitando o rumo retilíneo em que se despenha a ribada, milhares de corpos que são um corpo único, monstruoso, informe, indescritível, de animal fantástico precipitado na carreira doida. E sobre este tumulto, arrodeando-o ou arremessando-se impetuoso na esteira de destroços que deixa após si aquela avalanche viva, largado numa disparada estupenda sobre barrancas e valos e cerros e galhadas, enristado o ferrão, rédeas soltas, soltos os estribos, estilhado sobre o lombilho, preso às crinas do cavalo, o vaqueiro. Já se lhe tem associado em caminhos companheiros que escutaram de longe o estouro da boiada. Renova-se a lida,
Novos esforços, novos arremessos, novas façanhas, novos riscos e novos perigos a despender e a atravessar e a vencer até que o boiadão, não já pelo trabalho dos que o encalçam e rebatem pelos flancos, senão pelo cansaço, a pouco e pouco afrouxe e estaque inteiramente atombado. Reaviam-no à vereda da fazenda e ressoam de novo pelos ermos, entristecedoramente, as notas melancólicas do aboiado.